Capa. Bom, a capa é atrativa e suas cores são vibrantes. Essa corresponde ao que se é esperado pela BNCC, com imagens referentes à diversidade, próprias para as crianças do segundo ano do ensino fundamental 1. O autor do livro em questão é Cândido Domingues Grangeiro, graduado em História pela Universidade de São Paulo e mestre em História Social do Trabalho pela Universidade de Campinas. Por meio de suas formações, é totalmente apto para a autoria de um livro de história, sendo ex-professor do ensino básico das redes públicas e privadas do ensino superior do estado de São Paulo. A partir da apresentação inclusa no livro, percebe-se que está de acordo com o que é esperado pela BNCC e condiz com os assuntos tratados ao decorrer do livro. Abrange o ato de estudar, principalmente história, como divertido e necessário, utilizando uma linguagem simples e coerente, para despertar interesse no aluno, pensando no seu desenvolvimento. A diversidade de textos e materiais, o que facilita o entusiasmo das crianças. Já no sumário ou índice, o autor dividiu o livro em 8 unidades, as quais cada uma tem 2 capítulos. A primeira unidade chama Memórias e Histórias, o primeiro capítulo Ao Longo do Tempo e o segundo capítulo Vida Real. Este é um ponto de partida para trabalhar como os sinais do passado estão presentes por todo o nosso cotidiano. Trata-se ainda da unidade dos significados da história, das evidências históricas e dos sujeitos históricos, além de noções de permanência e mudanças das configurações de um espaço de sociedade e histórias de família, o que está de acordo com a segunda unidade é Memórias da Mesa. Primeiro capítulo, Comida tem História. Segundo capítulo, Os Trabalhadores da Terra. Trabalha-se na unidade como essa comida do dia a dia pode guardar diferenças e heranças do passado, entre elas as dos diversos povos que formaram o Brasil e os brasileiros. Trata-se ainda dos trabalhadores que produzem este alimento no campo e suas relações com a natureza. Unidade 3. A tradição oral. Capítulo 1. Histórias de uma feira. Capítulo 2. Contadores de histórias. A terceira unidade, denominada Tradição Oral, abre um dos principais temas deste volume, a oralidade, como forma de transmissão do conhecimento, valores e registros das tradições e costumes dos indivíduos e de um povo. O ponto de partida é uma feira, como seus trabalhadores e fregueses se relacionando por meio da fala de uma palavra capaz de criar e recriar o mundo. Ao final, conceituam-se os significados da quarta unidade, Histórias de Indígenas, capítulo 1, Explorando o Brasil, capítulo 2, Vida Indígena. Essa unidade trabalha as formas de registros das experiências de uma comunidade, tendo como referência as dinâmicas de uma aldeia indígena Bororô, visitada na década de 1900. Essa unidade permite que desenvolvam ainda noções de trabalho presentes no mundo atual e as relações dos seres humanos com a natureza. Unidade 5. Na roda de música. Capítulo 1. Sons e ritmos. Capítulo 2. Entre os brasileiros. Nessa unidade, o estudante é convidado a perceber como a música está inserida no seu cotidiano, assim como no das pessoas ao seu redor. A música é mesmo uma das mais importantes formas de expressão do ser humano e, portanto, uma maneira de registrar seus gostos, seus desejos, seus valores, seu dia a dia e sua história. A sexta unidade é a música no retrato de vida. Capítulo 1. Músicas do Brasil. Capítulo 2. Música urbana. Incentiva o estudante a perceber a música como forma de registro do eu e do outro, do próprio jeito de ser e do jeito de ser dos diferentes grupos que formaram uma comunidade, uma sociedade, das relações que estabeleceram entre essas pessoas e elas com os lugares que ocupam. Unidade 7. Mundo escrito. Capítulo 1. Era uma vez. Capítulo 2. Era uma vez no Brasil. Na sétima unidade, os contos de fadas, preservados durante o século por meio da oralidade, são considerados formas privilegiadas de registros das antigas sociedades, mostrando desde a organização social até os hábitos e costumes de uma época. Depois passaram para a forma escrita como meio de preservar o esquecimento dessas memórias. Unidade 8. Escrita e leitura. Capítulo 1. Escrevendo o mundo. Capítulo 2. Lendo o mundo. A oitava unidade fecha o livro trabalhando a importância da escrita como forma de transmissão de conhecimento e da leitura como meio de apropriação de tradições, saberes e experiências.
Segundo o autor, com esse conjunto de conteúdos, pretende-se atingir as aprendizagens essenciais propostas pela BNCC para o segundo ano do ensino fundamental. Sobre a diagramação, o livro possui uma boa distribuição de imagens, textos e atividades, com organização e ótima estética para a faixa etária a que se refere. Tudo o que é necessário está na mesma página, para que haja boa visualização por parte dos alunos. Para a proposta do autor, ele se preocupou muito em colocar conteúdos novos da BNCC. Ele procurou se atualizar o máximo possível no assunto e criou um livro a partir da mesma. O autor também se preocupa em citar objetivos de aprendizagem de cada página, sensibilização, encaminhamento, conexões para o professor, habilidades da própria base, entre outros. A análise foi feita a partir da atividade Centro de Memórias, o meu, o seu e o nosso, da página 72. O texto e a imagem e a atividade têm relação entre si, pois a atividade é coletiva, ou seja, para fazer com toda a classe, sem exclusão, e o texto e a imagem sugerem isso, a diversidade. Essa está de acordo com a BNCC, porque, segundo esta, crianças dessa faixa etária devem entender e aprender a respeitar as diferenças das pessoas que os cercam, e essa atividade trata exatamente disso. A reflexão gerada em torno da atividade é inegável, e essa reflexão vem do fato de que os alunos questionarem sobre as diferenças e aprender. Como podemos perceber em algumas imagens, o autor, as que não foi criada por ele mesmo, ele se preocupou em colocar as legendas. E a imagem selecionada tem total relação ao tema abordado naquela atividade ou página. As imagens são explicativas, dão exemplos para os alunos para fazer tal atividade, ou gera também alguma reflexão. No geral, o livro está de acordo com os PCNs, o RCNE e a Base Nacional Comum Curricular.